Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje é dia 11 de março, hoje é segunda-feira. Estamos na quarta semana da Quaresma. Estamos nos aproximando, amados irmãos e irmãs, cada dia mais das grandes festas e da solenidade da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O convite é o mesmo. O convite é a conversão do coração, que possamos nos abrir à graça da reconciliação com o Deus da vida, o Deus que nos ama, o Deus que nos quer junto dele. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 4, versículos de 43 a 54. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é bem honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judeia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou: a que horas o menino tinha melhorado? Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judeia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje diz: ó Deus, que renovais o mundo com admiráveis sacramentos, concedei à vossa igreja caminhar segundo a vossa vontade, sem que jamais lhe falte neste mundo os auxílios de que necessita. Então, seguir, caminhar seguros e firmes, segundo a vontade do Deus que tanto nos ama. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Isaías, capítulo 61, ou melhor, capítulo 65, versículos 17 a 21. O versículo 17 nos diz: o Senhor está falando: eis que eu criarei novos céus e nova terra. Coisas passadas serão esquecidas, não voltarão mais à memória. Ao contrário, haverá grande alegria e exultação sem fim, em razão das coisas que vou criar. Farei de Jerusalém a cidade de exultação e um povo cheio de alegria. Então, amados irmãos e irmãs, sobretudo, a alegria que o profeta nos diz aqui, sobretudo, é deste retorno do povo para Jerusalém, para a cidade santa, povo que está, de fato,
né, para recomeçar a sua vida. Por isso o versículo 21 diz: construirão casas para nelas morar, plantarão vinhas para comer seus frutos. Então, retomar a vida novamente na presença do Senhor. Assim também nós, por meio da nossa vivência, por meio da nossa busca de estar na presença do Senhor, nos reconciliando com Ele constantemente, somos convidados a viver então esta graça de ir reconstruindo a nossa vida na pátria segura que é a presença de Deus. O Salmo 29 nos diz: eu exulto, ó Senhor, pois me livrastes. O Senhor nosso Deus nos livrou das amarras do pecado. Por fim, o Evangelho fala a cada um de nós, amados irmãos e irmãs, desta experiência deste funcionário do rei, que tinha um filho doente. E quando ouve dizer que Jesus está chegando ali na região da Judéia, na região da Galileia, melhor dizendo, ele suplica que Jesus vá a Cafarnaum para curar o seu filho. Primeiro momento, o Senhor diz: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Quantas vezes nós procuramos o Senhor pelos sinais, pelos prodígios, por aquilo que Ele tem a oferecer e não por quem Ele é, melhor dizendo. Nós precisamos ir ao encontro do Senhor por quem verdadeiramente Ele é. O homem insiste, não desanima. Está em questão o bem maior que ele tem nesta terra, que é o bem-estar do seu filho. Jesus, ele fala ao nosso Senhor Jesus Cristo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Esse funcionário do rei está confiante de que o Senhor pode ajudar. E então o Senhor diz: podes ir, teu filho está vivo. O funcionário, ele acredita, o homem acreditou na palavra de Jesus e vai embora. Então essa é a fé. A fé é ter certeza, como diz o apóstolo Paulo, de ter alcançado ou de alcançar aquilo que ainda não se pode ver. Ele está, então, confiante na palavra de Jesus, que o filho dele está bem. Ao chegar, sobretudo na região de Cafarnaum, os funcionários dele vão ao encontro. Então, os empregados desse funcionário vão ao encontro dele e diz que o filho está vivo. Esse funcionário pergunta que horas o menino tinha melhorado. E eles respondem: desapareceu ontem pelo horário de 1h da tarde. E o homem constata então que foi justamente no horário em que nosso Senhor Jesus Cristo disse: vá, teu filho está vivo. A conclusão do Evangelho de João traça para nós, amados irmãos e irmãs, uma realidade muito profunda, sobretudo no cristianismo primitivo. Quando o chefe da família fazia experiência de encontrar e abraçar a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, toda a família se convertia. Ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. Que nós possamos rezar, suplicar e pedir ao Deus da vida que as nossas famílias abracem a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. A oração sobre o povo no dia de hoje nos diz: Senhor, renovai inteiramente o vosso povo, assim como lhe concedestes as alegrias corporais, fazei que procure sempre os bens espirituais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.